Hoje a gente vai mergulhar em uma das leis mais polêmicas do Brasil, a Lei de Abuso de Autoridade. E olha, ela pode não ser exatamente o que parece à primeira vista. É que essa lei nasceu num momento de altíssima tensão política, sabe? E por isso muita gente viu ela como uma espécie de contra-ataque, uma resposta às grandes operações de combate à corrupção. Mas será que é isso mesmo? Para a gente saber, a gente precisa deixar um pouco de lado todo esse ruído político e olhar para o texto da lei, para entender o que ela diz de verdade. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, essa contradição toda em torno da lei. Depois, vamos voltar no tempo, da ditadura à democracia, para comparar com a lei antiga. Em seguida, o ponto principal, o escudo da intenção. Vamos também diferenciar a autoridade de poder. E por fim, a grande pergunta: foi um tiro que saiu pela culatra? Beleza, vamos começar então por essa aparente contradição, o timing da lei versus o que ela realmente diz na parte técnica. Pensa só, ela foi aprovada em 2019, bem no auge da Lava Jato. Então, o timing dela, o momento em que ela surgiu, criou essa impressão fortíssima de que o objetivo era, na verdade, minar o trabalho de promotores, juízes e policiais. Mas para entender a lei nova, é fundamental comparar com a que veio antes. Vamos dar uma olhada nisso. A lei antiga era de 1965, lá da época da ditadura militar. Ela era super vaga, com um texto bem aberto, sabe? Isso deixava um espaço enorme para a interpretação. Já a lei nova, de 2019, é o oposto. Ela é tecnicamente bem mais precisa, muito mais específica nas definições. E olha que interessante, o jurista Guilherme Nucci chega a dizer que a nova lei é tecnicamente superior. Por quê? Bom, primeiro, ela define crimes específicos, diferente da lei antiga que falava em qualquer atentado, um termo super aberto. Segundo, ela exige que o abuso seja manifestamente excessivo. É uma barra bem alta. A lei também protege agentes de serem processados só por terem uma interpretação diferente da lei ou dos fatos. E, por fim, as penas são consideradas brandas, geralmente não levam à prisão imediata. Ou seja, na teoria, é um texto mais claro e que protege mais os agentes públicos. Ok, agora a gente chega no ponto central. Talvez a parte mais importante e, ao mesmo tempo, a mais incompreendida de toda essa lei. É o chamado elemento subjetivo específico. O que é isso? Com a nova lei, não é suficiente provar que um agente público fez algo ilegal. Não basta. A acusação agora tem que provar que existiu uma intenção, um motivo malicioso específico por trás daquela ação. E a lei deixa isso bem claro. Para alguém ser condenado por abuso de autoridade, a promotoria tem que provar que a pessoa agiu com uma destas 4 intenções: ou para prejudicar alguém de propósito, ou para se beneficiar ou beneficiar um terceiro, ou por puro capricho, ou simplesmente por satisfação pessoal. Isso cria o que os juristas, como Saffaroni, chamam de crime assimétrico. É uma imagem perfeita para o desafio que isso representa. Porque, nesse caso, provar a intenção, o estado mental do agente se torna tão crucial quanto provar a ação em si. E, convenhamos, é muito, mas muito mais difícil. Vamos ser diretos. Provar num tribunal qual era a motivação interna de um agente, se foi capricho, se foi satisfação pessoal, é uma tarefa dificílima. E é por isso que esse requisito da intenção específica acaba funcionando como um escudo legal muito poderoso para os agentes públicos. Ok, antes da gente fechar, vale a pena a gente esclarecer rapidinho uma diferença importante que essa lei trata. É a diferença entre abuso de autoridade e abuso de poder. Parece a mesma coisa, mas não é. Olha só. O abuso de autoridade é um crime, está previsto na lei que a gente está discutindo, e só pode ser cometido por um agente público. Já o abuso de poder é um conceito mais geral do direito administrativo, que pode acontecer tanto no setor público quanto no privado. É uma infração, não necessariamente um crime, e as sanções são diferentes. Bom, vamos então amarrar todas essas pontas e chegar à conclusão. Depois de tudo isso, fica a pergunta: com tantas exigências, com tantos requisitos técnicos, será que essa lei realmente consegue intimidar e punir quem abusa da sua posição? E aqui a gente volta para o Guilherme Nucci, que tem uma visão bem direta sobre isso. Ele diz que, se o objetivo do parlamento era de fato atemorizar policiais, promotores e juízes, o tiro saiu pela culatra. Por que saiu pela culatra? Porque a lei, com todos esses requisitos técnicos, acabou criando um escudo tão forte, tão protetor, que aplicá-la com sucesso se tornou quase impossível.
Pensa bem, é preciso provar que o excesso foi manifesto. E ainda provar uma daquelas 4 intenções maliciosas. Juntar tudo isso num processo é uma coisa extremamente rara. Isso nos leva à reflexão final, que é um tanto provocadora. Uma lei que foi desenhada de uma forma que a torna quase impossível de ser aplicada, ela realmente serve para proteger a população do abuso? Fica aí o questionamento sobre qual é o verdadeiro propósito de uma lei que, na prática, parece proteger mais os agentes do que, de fato, punir os abusos.